Vamos considerar desta vez a liturgia da palavra do 10º domingo do tempo comum, ano B. Como sempre, toda a liturgia da palavra é extremamente rica. Nós precisamos procurar um ponto de interesse e que tenha a sua riqueza teológica apropriada para desenvolvermos a nossa consideração desta vez. Nós podemos partir do Salmo 129, versículo 3, que diz o seguinte: Senhor, se considerardes as nossas faltas, quem poderá subsistir? A questão, portanto, que aparece no Salmo são as nossas faltas, os nossos pecados. E a pergunta que o salmista põe é: quem poderá subsistir diante de Deus tendo cometido faltas? É evidente que ninguém pode subsistir diante de Deus cometendo faltas. Quem é que pode ficar diante de Deus tendo cometido um pecado e dizer para Ele: não tem problema nenhum, eu posso pecar à vontade? Isso não é possível. Portanto, o salmista, quando diz: Senhor, se considerardes as nossas faltas, quem poderá subsistir? E a resposta é: ninguém pode subsistir diante de Deus tendo cometido o pecado. A questão do pecado, portanto, é a questão fundamental que está presente nesta liturgia da palavra. Quando nós lemos a primeira leitura, nós encontramos o relato do pecado de Adão. Deus tinha prometido que se Adão comesse o fruto proibido, ele morreria. Acontece que Adão, seduzido por Eva, por sua vez seduzido pela serpente, comeu o fruto proibido. Depois que ele comeu o fruto proibido, ele viu que estava despido e sentiu vergonha, escondeu-se. Deus procurou Adão e dizendo: Adão, onde estás? Eu ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, foi a resposta de Adão. Por que ele ficou com medo? Não só porque estava despido, ele ficou com medo pelas consequências da sua falta. Ele cometeu uma falta contra Deus e não podia subsistir diante de Deus. Adão vai ter que pagar pela sua falta. O texto de Gênesis, não deixemos de notar, ele não diz jamais que Adão chegou a pedir perdão de Deus. E Adão persistiu na sua culpa. Deus teve que expulsar Adão do paraíso e Adão passou a ser mortal. Nós devemos perguntar: este estado de condição de pecado que nós herdamos de Adão pode ser revertido? Nós sabemos que pode ser revertido. Nós sabemos que pelo poder da morte de Jesus Cristo, Deus nos oferece o perdão e nós podemos reconciliar-nos com Ele. Jesus, no Evangelho deste 10º domingo, vai dizer o seguinte: qualquer pecado que o homem cometer, qualquer blasfêmia que ele fizer, será perdoada. Qualquer pecado será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais poderá ser perdoado. Aqui está um tipo de pecado que Jesus Cristo diz que é um pecado sem perdão, é o único pecado sem perdão. Como é que vamos entender este tipo de pecado e por que ele é sem perdão? Nós devemos perguntar: o que é esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Se pensamos bem, chegamos a entender o Espírito Santo como o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Um amor tão consistente que ele é uma pessoa distinta da primeira pessoa, distinta da segunda. Acontece que este amor do Pai pelo Filho foi o que Deus colocou no nosso coração no dia que nós fomos batizados. São Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 5:
O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Portanto, nós temos o amor de Deus em nosso coração. Esse amor de Deus, quem é? É a própria pessoa da Santíssima Trindade. Isto não pode nos causar surpresa que a terceira pessoa da Santíssima Trindade habite em nós, porque isto é desejo de Deus. São Paulo vai dizer aos Coríntios: vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, portanto, não corrompais os vossos corpos com todos os tipos de pecado. O Espírito Santo habita em vós. Nós sabemos perfeitamente que o Espírito Santo habita em nós, porque nós fomos batizados. Repitamos o que São Paulo diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o pecado de Adão pode ser perdoado, mas só não pode ser perdoado o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E voltamos ao Salmo responsorial, repetindo o versículo 3 do Salmo 129, que diz: se levardes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Ninguém pode subsistir se fizer blasfêmia contra o Espírito Santo, mas se pedir perdão a Deus com confiança, pode ser perdoado. E o versículo 4 do Salmo 129 continua dizendo o seguinte: em vós se encontra o perdão. E isto é uma maravilha. E nós devemos acreditar que Deus deseja o perdão dos nossos pecados em primeiro lugar. Adão não pediu perdão, nós podemos pedir e podemos conseguir. Vejam bem agora o que diz São Paulo na segunda leitura. São Paulo diz assim: se a tenda em que nós moramos neste mundo for destruída, Deus poderá fazer para nós uma moradia no céu, não feita pelas mãos dos homens, mas uma moradia eterna. São Paulo está falando em comparação, quando ele diz a tenda que nós habitamos neste mundo, ele quer dizer a nossa condição existencial de pecadores. Ele diz: se isso desaparecer, Deus pode te dar uma moradia no céu. E isto então é a transformação que Deus deseja. Deus quer para nós uma moradia no céu. Reparemos bem, Adão perdeu o paraíso e viveu na terra na sua condição de pecado. Todos nós herdamos. Nós recebemos de Deus a oferta do perdão. E São Paulo diz: se você deixar que Deus destrua esta tenda em que você mora na terra, a tenda do pecado, a tenda da morte, Deus vai te dar uma moradia no céu. É isso que nós desejamos, é isso que Deus deseja para nós também. Isto significa que Adão, tendo perdido o paraíso, nós, pela bondade de Deus, porque em Deus se encontra o perdão, nós podemos ir para a moradia celeste. Adão perdeu o paraíso terrestre, nós vamos ganhar o paraíso celeste. É isso que importa para Deus, isso que Jesus Cristo realiza em nós, é isso que nós vamos conseguir. Vamos terminar com um pensamento retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 43, onde ele diz: Jesus Cristo diz: os justos resplandecerão no céu como o sol, por vontade de Deus Pai. Nós iremos para o céu e resplandeceremos como as estrelas. Esta é a nossa esperança, é isso que Deus vai nos dar. E é esta uma lição importante que nós aprendemos, portanto, neste 10º domingo do tempo comum do ano B.